Olá! Estamos aqui para falar do segundo vídeo da segunda lei da liderança, que é a lei da influência, da série dos 21 vídeos que eu vou fazer sobre as leis irrefutáveis da liderança, segundo John Maxwell. E nós vamos falar hoje da lei da influência, que é aquela lei que fala o poder da liderança. Muitas vezes, a maioria das pessoas acham que o fato de você ter uma posição de líder, um cargo de gerente, você é um líder. E nem sempre isso é verdade, né? Afinal de contas, a liderança não é algo que te é imposta. A liderança é algo conquistado. É algo que lhe é cedido. As pessoas te contemplam com essa possibilidade de ser um verdadeiro líder. O que um cargo ou uma posição de liderança pode oferecer para uma pessoa é a oportunidade dela aumentar a sua influência ou diminuir sobre as pessoas. E aí sim se tornar um verdadeiro líder, porque liderar nada mais é do que influenciar as pessoas a te seguir. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje, a lei da influência. Eu sou Elizabeth Crespo e hoje nós vamos falar da lei da influência. E o que é essa lei da influência? É o que define realmente se você é um líder ou se você simplesmente ocupa um cargo de posição, onde as pessoas se confundem muito com cargo de liderança. Eu vou trazer para vocês aqui 5 mitos falando do que é a liderança e o que se é pensado sobre ser um líder. Primeiro desses mitos é o mito do gerenciamento. Mas geralmente muitas pessoas acreditam que quem está numa posição de gerente, num cargo de gestor, ela é um líder. E a gente sabe que nem sempre funciona assim. E se você quer saber se a pessoa é um líder ou se ela é um gestor ocupando uma posição, pense nessa seguinte situação: dê para essa pessoa uma mudança positiva dentro da estratégia que ela tem que fazer. Peça para ela criar uma mudança, mudar a rota do que está sendo feito para verificar se ela consegue fazer isso. Por quê? A grande diferença disso tudo é que o líder vai conseguir fazer isso com uma certa facilidade e maestria. Por quê? Porque ele consegue influenciar as pessoas a segui-lo. Então ele muda a rota com facilidade, ele alterna os processos, ele faz as coisas acontecerem e as pessoas seguem, faz junto com ele. O gerente, não. Esse segue o rumo, segue a rota. Ele vai ter muita dificuldade de mudar os processos para conseguir convencer as pessoas que tem que fazer diferente. Então, esse é o primeiro mito. Entender que você, como gerente, como gestor, é um líder. Não. Então, fique atento aí nesse primeiro item, nesse primeiro mito. Segundo mito, que todo empreendedor é líder. Olha, é outro mito. Por quê? O empreendedor, na verdade, ele tem a habilidade de identificar um problema e encontrar uma solução para aquele problema. Ele identifica uma oportunidade e atende aquela demanda. E olha, a maioria das vezes ele gera muito lucro com isso. Porém, nem todos os empreendedores têm a habilidade de lidar com pessoas. E para que aquela ideia dele saia do papel e se torne um negócio de sucesso, ele precisa se associar com outras pessoas, trazer como funcionário ou parceiro uma pessoa que tem habilidade de influenciar as outras pessoas, para que ele possa conseguir fazer com que aquela solução que ele criou gere um negócio bem sucedido. E aí ele precisa de um líder para que ele envolva outras pessoas. Tanto a equipe para fazer com que o negócio dele aconteça, quanto pessoas para entender que a solução dele é um bom negócio. Então, nem sempre um grande empreendedor é um verdadeiro líder. Terceiro mito disso tudo:
Conhecimento. Ah, eu detenho todo o conhecimento sobre esse assunto. Então, eu posso liderar qualquer pessoa para fazer esse negócio acontecer. Isso é um mito, porque muitas vezes você tem muito conhecimento, mas você não consegue envolver as pessoas, influenciar as pessoas na tua ideia. Fazer com que ela entenda o que você quer dizer. Tanto é que a gente tem grandes pesquisadores, filósofos, cientistas que, nós nem conhecemos. Porque essas pessoas têm autoconhecimento, porém tá ali dentro do teu quadrado porque ele não consegue propagar, influenciar pessoas no que ele está fazendo. A gente vê isso muito dentro de departamentos de TI. A gente tem excelentes técnicos que dificilmente vai se tornar um gestor, um líder que traz todo mundo para desenvolver um projeto, uma liderança de um projeto específico, porque ele não consegue conduzir as pessoas na direção que ele precisa. Certa vez, eu fazendo faculdade de pós-graduação de marketing, e um professor trouxe uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, você pode ser muito bom tecnicamente em determinada função, mas se você não for bom em influenciar e se relacionar com as pessoas, fazerem network, você vai continuar sendo o bom especialista pago para aquela função e jamais chegar a um cargo de gestão. Por quê? Porque o bom gestor, ele nem precisa ser o especialista the best, o melhor naquilo tudo. Ele precisa trazer o melhor para trabalhar com ele e convencer essa pessoa que ela pode fazer o melhor serviço possível. Ele precisa influenciar o outro. Então, é um outro mito achar que basta você conhecer tudo, saber muito daquele assunto para você ser o melhor gestor, o melhor líder que a equipe vai seguir em qualquer situação. O quarto mito é o pioneirismo. É você achar que o fato de você ser o primeiro a fazer aquilo torna você um líder que todo mundo vai seguir. Muitas vezes, as pessoas que descobriram um determinado produto, teve uma invenção ou criou algo novo, não é ela que vai fazer isso acontecer. Nós vimos na lei anterior que a gente falou da história do McDonald's. A pessoa que pisou na Lua não é o líder que estava por trás de toda aquela estratégia. A primeira pessoa que pisou na Lua, que deu... Não foi ele que criou e liderou toda aquele feito para que ele acontecesse. Então, muitas vezes, você ser pioneiro, ser o primeiro, não quer dizer que você é um líder nato. Não, não. Você tem a capacidade de realização e de ser atrevido, de você não desistir, ser constante para chegar no teu objetivo. Isso não quer dizer que você tem capacidade de influenciar as pessoas a fazer a mesma coisa que você, simultaneamente. Então, aí é um outro mito. Olha, aquela pessoa não quer dizer que ela vai ser pioneira naquilo. Muitas vezes ela criou algo interessante e as outras pessoas que entenderam o que ela criou e acham que aquilo faz sentido e sabe propagar aquilo de forma inteligente, essa sim será a pessoa que tornará aquele negócio grande, fará com que mais pessoas façam aquilo acontecer. O quinto mito é o mito da posição. Basta você estar num cargo para você ser influente? Não, não basta. E aí é muito interessante que muitas vezes você estar num determinado cargo, é aquilo que eu falei ali atrás, ele te permite você ganhar tempo para influenciar ou não as pessoas com as suas ideias. Achar que você está numa função X torna você um verdadeiro líder, não é fato. Muitas vezes a gente vê grandes líderes aí, de ONG e tudo, e que não tem um cargo dentro de uma empresa. Você vê aí que posições dentro de empresa, ela determina o seu cargo por um período como gerente, mas não quer dizer como líder. John Maxwell diz o seguinte, que ele descobriu essa lei na própria vivência dele. No primeiro emprego que ele teve, quando ele saiu da universidade, ele
conhecia muito, tinha um excelente currículo e foi trabalhar numa empresa extremamente recomendado, tinha habilidades técnicas porque ele já tinha aprendido isso com o pai dele. Quando ele senta numa mesa de reuniões com vários outros líderes, ele descobre quem é o verdadeiro líder dali, que tinha uma determinada pessoa que tudo que ele falava, todo mundo acatava, todo mundo ouvia, todo mundo prestava mais atenção no que aquela pessoa estava falando. Ali ele entendeu que não bastava a posição que ele tinha que conseguir influenciar essa pessoa para que ele conseguisse dominar, fazer com que a voz dele, que as outras pessoas o ouvissem, que ele pudesse influenciar as outras pessoas a fazer o que ele desejava. Então, isso é muito importante. Não basta você ter uma posição, você tem que convencer as pessoas que o que você está falando faz sentido, que o que você deseja faça com que essas pessoas queiram fazer junto com você. Então, esses são 5 mitos que as pessoas têm aí confundindo entre o que é liderança e que é você estar aí, ser um gerente, ou ser um empreendedor, ou ser o cara que tem muito conhecimento, ser o primeiro que realizou aquilo, ou estar numa posição de poder. Então, fique atento aí nessa situação. Mas como que então a gente desenvolve essa habilidade e o que determina que eu tenho capacidade de influenciar pessoas ou não? O John Maxwell traz aqui alguns fatores que ao longo dos estudos dele ele entende que foi determinante para que uma pessoa fosse influente e pudesse conduzir mais pessoas a seu propósito, que o seguisse. E eu vou trazer aqui com vocês para que vocês reflitam junto a esses fatores, entenda nisso como fazer sentido aí dentro da sua gestão, da sua liderança, como conduzir isso. O primeiro é o caráter. As pessoas têm que entender e te conhecer profundamente, entender o seu caráter, entender que ela pode confiar em você, que ela acredita nos seus valores de caráter, que ela consiga te enxergar. Quando a pessoa consegue enxergar quem é você, ela tende a te seguir e aceitar ser conduzido por você. Outro fator é o relacionamento. É muito importante você se relacionar profundamente com a sua equipe, com as pessoas que você precisa interagir para influenciá-la a segui-lo. Por quê? Quanto maior o seu relacionamento com as pessoas, maior é o teu poder de influência sobre as pessoas. Por isso que muitas vezes quando você é só aquele chefe, aquele gerente que determina o que as pessoas fazem, mas não sabe como aquelas pessoas agem, não conhece aquelas pessoas não se sentem comprometidas com você, os seus resultados e a sua produtividade tende a ser menor. Quando você tem uma pessoa que se relaciona bem, conhece, a pessoa se sente comprometido com aquela pessoa, ela tende a fazer mais por aquele gestor, por aquele gerente. Outro fator é o conhecimento. Aí você vai dizer, mas você não falou que lá não é o conhecimento que determina que eu seja o grande líder? Não é o conhecimento nato de si, mas é o conhecimento para você gerir a informação. Ninguém diz que você tem que saber profundamente do que se trata a atividade, mas você precisa conduzir as pessoas. Você precisa deter o conhecimento do contexto geral. Você precisa conhecer a informação. Você precisa saber o que você quer das pessoas e onde você quer levá-las. É muito complicado você gerir pessoas, influenciar pessoas quando você não sabe o que está se falando. Vou contar aí uma experiência individual. Eu já trabalhei com pessoas onde a pessoa tinha um cargo de gestão, mas ela tinha tanta dificuldade de se aprofundar e conhecer o contexto que ela estava inserida, que tinha alguns pontos que
o analista, qualquer outra pessoa, quando tinha que falar com ela, ficava assim, ai meu Deus, eu não acredito que eu tenho que ir para uma reunião dessa pessoa. Sabe, as pessoas ficavam se preparando, respirando, meditando, rezando, antes de ter que ir para uma reunião com essa pessoa, porque falava assim, ai, ela não entende nada do que eu vou ter que falar com ela. E aí, é assim, a pessoa no cargo de gestão, ela vai conseguir dar a diretriz dela, mas ela não vai conseguir influenciar essas pessoas a entregar o melhor dela e a pensar fora da caixa para entregar um resultado diferenciado. Outro fator é a intuição. E por que a intuição? Você precisa conhecer. A gente está falando de relacionamento, de informação e tudo, mas você precisa saber o que está mais além da informação. Você tem que ter a intuição para influenciar as pessoas pela energia, pelos valores. Outro fator interessante que é importante você ter atenção é a intuição. E o que é a intuição? A intuição não é somente a gestão da informação por si só, é também a gestão do que é intangível para o colaborador, para as pessoas que estão ao teu redor. Essa é a grande diferença, inclusive, do gerente e do líder, porque você precisa saber influenciar e gerenciar e motivar as pessoas através da energia, das oportunidades, impulsioná-la a buscar o novo. Então, a intuição é você fazer gestão, influenciar as pessoas através do intangível, através da energia que circula naquele propósito, o que motiva aquela pessoa a fazer aquilo acontecer. Então, esse é mais um fator que faz a diferença. A experiência é mais um fator que tem importância nisso. Por quê? Aí, quando você está gerindo pessoas, querendo influenciar um novo grupo, vamos supor que você acabou de receber um grupo novo aí, ou está numa equipe nova, ou está mudando, está gerenciando um projeto, a sua experiência, quando você vive alguma situação, quando está prestes a viver aquela situação novamente, você sabe trazer para aquele grupo, trazendo você como modelo de experiência, e isso gera para você credibilidade, para que você possa fazer aquilo acontecer. A experiência não valida que você já é o líder nato e valida toda a sua capacidade, mas te gera credibilidade para que as pessoas te dêem oportunidade para você provar do que você é capaz. Então, a experiência te dá isso, oportunidade de você provar o quanto você pode fazer aquilo acontecer. Afinal de contas, né, é muito importante para as pessoas se sentirem seguros. O seu sucesso. O seu sucesso, em casos anteriores, ela faz com que as pessoas fiquem mais confortável em te seguir. Por quê? Todo mundo quer estar numa equipe que entrega resultado e que é bem sucedida. Equipe que gera sucesso. E quando você já tem isso anteriormente, você dá espaço para as pessoas falarem, poxa, como ele já venceu no passado, sinal é que a nossa equipe vai fazer acontecer desta vez. Então, esse sucesso te dá essa credencial. Poxa, mas e se é a minha primeira equipe, eu não tenho isso? Então, na realidade, você tem que trazer essas pessoas para vocês serem vencedores. Então, aí a sua proposta nessa forma é influenciar as pessoas a ter vitórias, a vencerem, porque todo mundo quer seguir, se influencia, se espelha em pessoas que são vencedoras. Ninguém quer fazer parte de um time de perdedores. Outro fator aí importante é a sua capacidade de gerar resultado. A sua capacidade de influenciar as pessoas a produzirem o resultado. Conforme a gente falou ali, todo mundo quer estar numa equipe vencedora. Todo mundo quer fazer parte de uma equipe que vence. E uma equipe só vence, só chega lá na frente quando ela tem capacidade de gerar resultado. Então, a sua equipe, as pessoas que você quer influenciar, tem que acreditar na sua capacidade de poder fazer aquilo acontecer. Isso tem que ser claro para essas pessoas. Esses são os fatores
que pode tornar você um verdadeiro líder. E aí, e o que é essa tal de liderança sem poder? Essa aí é aí que você entende quem é líder de verdade. E como é que a gente identifica uma liderança sem poder? Olha, os líderes religiosos que estão à frente de uma comunidade, que conseguem fazer com que várias pessoas trabalhem pelaquela igreja, pelaquela obra, sem ganhar nada, cedendo o seu tempo e se dedicando, pensando em novas possibilidades. As ONGs, instituições que faz trabalhos voluntários, instituições que pessoas vão lá, doam o seu tempo. Quando você é um líder à frente da instituição, você consegue trazer muita gente com aquele propósito. Você consegue envolver aquelas pessoas naquela oportunidade de fazer diferente. O John Maxwell cita no livro dele que, inclusive, ele, numa reunião com presidentes e superintendentes de empresas, num conselho, foi questionado ali, gente, o que a gente pode fazer para identificar os verdadeiros líderes dentro das nossas organizações, para as futuras promoções, para a gente desenvolver essas pessoas. E ele trouxe o seguinte: pega as pessoas que vocês estão olhando e coloca elas 6 meses fazendo um trabalho voluntário, participando de um projeto de uma ONG, uma instituição sem fins lucrativos, o terceiro setor. Faça algo desse tipo e vê o quanto ela consegue influenciar as pessoas a participar daquele projeto, a acarear fundos para aquela ação, porque o quanto mais você conseguir fazer isso, aí você tem um verdadeiro líder, porque ele tem o poder de influenciar as pessoas sem estar usufruindo de um poder dentro da instituição que o salário da pessoa determina realizar os sonhos dela, então ela vai fazer o que o chefe quer, porque ela não quer perder o teu emprego. Ou quando você está num cargo ali onde a pessoa que está acima, é um juiz, alguma coisa assim, ele determina a sua vida de alguma forma, ele tem um poder aí que não é uma liderança, então ele determina algumas situações. Então, pense sempre nisso. Você pensa na autoridade de um pai. Algumas pessoas que exercem autoridade, quando você tira ela dela e coloca ela à frente a um projeto onde as pessoas têm que fazer aquilo voluntariamente e se inspira e segue aquela pessoa espontaneamente, esse sim é o verdadeiro líder. Então, assim, o verdadeiro líder é aquele que influencia as pessoas espontaneamente e que gere nessas pessoas a vontade de segui-lo e fazer o que ele deseja. E como aplicar a lei da influência na sua vida? Olha para os mitos que nós colocamos aqui e vê em que momento você já se viu envolvido num desses mitos. Do empreendedorismo, do gerenciamento, da posição que você ocupa, do conhecimento, poder ter o conhecimento e por isso todo mundo tem que me seguir. Olha para isso daí e como você já se viu envolvido ou como você está usando um desses mitos na sua gestão. E depois, olha para os fatores que a gente trouxe aqui. A sua capacidade de fazer com que as pessoas entreguem resultado e que queira ser vitorioso. Como o seu sucesso pode inspirar outras pessoas. As suas experiências podem conduzir as pessoas a fazerem diferente. Seu relacionamento, o seu conhecimento do contexto geral. Como isso pode te tornar um verdadeiro líder. Como o seu caráter é transparente para as pessoas, como isso pode tornar você um verdadeiro líder. Olha isso, coloque em prática. E se quiser comentar aqui no vídeo, olha, não perca essa oportunidade, comente, compartilhe com a gente a sua informação, o seu sentimento, tá? E olha, compartilhe esse conteúdo se fizer sentido para você, tá certo? Até a próxima lei, que nós vamos falar da lei do processo, ok? Até o próximo vídeo.